Vingança com a Karen. O ar da sala de reuniões cheirava a ego reciclado e produtos de limpeza baratos. Fazia exatamente 22 graus Celsius, eu mesmo ajustar as caixas de VAV embutidas no forro do teto, mas, se dependesse do suor na ponta do bigode do Brad, estaríamos numa sauna corporativa. Brad, vice-presidente de Sinergias Estratégicas, ou lá o que dizia seu cartão de visitas nesta semana, agitava-se à cabeceira da mesa de mogno como um núcleo instável de cocaína e confiança imersida, pronunciando mais um desastre digno de RH. Eu estava encostada na porta, conferindo o balanço de carga da rede elétrica da ala sul no meu tablet, quando sua voz irrompeu pela sala feito um chicote de insegurança masculina. Reabasteça o toner, secretária, bradou ele, sem ao menos me olhar, apontando freneticamente para um gráfico de Pisa que parecia obra de criança viciada em Adderall. E me traga água com gás, nada dessa porcaria de torneira. O silêncio que se seguiu era o tipo exato que antecede um estouro de caldeira. Os outros executivos, um bando de ternos cinza e personalidades bege, se remexeram em suas cadeiras Herman Miller, fugindo do meu olhar. Sabiam quem eu era. Sabiam que eu não era nenhuma secretária. Sabiam que eu era a diretora de facilities, guardiã das chaves, dos códigos de alarme e do override dos elevadores. Mas Brad, esse era novato. Viera de Chicago achando que infraestrutura era só uma palavra da moda e que prédios se mantinham limpos e regulados pela força do pensamento positivo. Eu não me mexi. Fiquei apenas observando a parte de trás da cabeça dele, aquele corte caro, supostamente desarrumado, que custava uns R$1.500 e gritava: "Eu sonego imposto e traio minha mulher, mas dirijo um Tesla, então tá tudo bem." Me ouviu, ele rosna, virando-se de um jeito brusco. Os olhos arregalados, mirando toner, água. Os investidores japoneses chegam em 20 minutos e esse relatório parece ter saído de uma caverna. Inclinei os olhos para meu crachá, preso ao cinto ao lado do chaveiro mestre e da minha canivete suíço multiuso. Lá estava, em letras bem claras, Brenda, diretora de facilities. Mas, para o Brad, toda mulher de mais de 40 sem ombreiras no blazer é apenas ajuda. A impressora é gerida pela rede, Brad, falei com a voz tão plana quanto o lago antes da tempestade. Ela não ficou sem toner. Você tentou imprimir a 3 em papel carta. É erro de formatação. Erro do usuário, seu erro, para ser mais exata. Ele piscou. Por um instante, tentou processar a informação, mas esse dado esbarrou no firewall do próprio narcisismo e ricocheteou. Não quero tecnicidades. Só faça funcionar. E traz essa água. Pelo amor de Deus, tenho que fazer tudo sozinho? Um pequeno músculo começou a pulsar sob o meu olho esquerdo. Aquele era o momento decisivo, a encruzilhada. Eu poderia ter explicado que, na verdade, estava ali para checar a estanqueidade das janelas que vinham vazando na última tempestade e começado a vingança perfeita. Poderia ter imposto minha autoridade ali mesmo, mas então meus olhos pousaram na cadeira que ele vigiava, a poltrona no cabeceira da mesa, o trono de poder. Se você gosta de assistir alguém cavar sua própria cova com uma pá de ouro, fique à vontade, aperte o botão de curtir e inscreva-se no canal. Ajuda a manter as luzes acesas, diferente do Brad, que vive tentando ligar um aquecedor num conector de dados. Mas voltemos ao carnê de humilhações. Enquanto ele suava em sua seda italiana, percebi algo fundamental: ele não me desrespeitara apenas, simplesmente não me via. Eu era parte da parede de drywall invisível. E nessa invisibilidade estava a minha vantagem. No meu ramo, justamente aquilo que você não vê é o que te mata: mofo negro, monóxido de carbono ou uma mulher de meia-idade com acesso total ao mainframe de segurança. Então, com o gosto de cinzas na boca, soltei um tudo bem forçado, sorrindo com a frieza de uma garçonete que acaba de cuspir na sua sopa. Leve sua água, Brad. Com gás, claro. Virei costas e saí da sala de reuniões. A pesada porta de vidro se fechou atrás de mim, selando o cheiro daquelas gotas de desespero escorrendo por baixo do terno. Não fui para a copa. Fui direto ao armário da limpeza no corredor, não para pegar vassouras, mas para acessar o painel de serviço escondido atrás da pia do esfregão. Meu coração martelava um compasso lento e pesado.
Não era raiva o que eu sentia, raiva é combustível volátil, queima rápido e forte. Eu já tinha passado desse estágio. Agora estava na fusão fria do ódio. Aquele prédio era meu organismo. Conhecia cada estalo das soledades do piso, cada sussurro dos dutos de ar. 15 anos mantendo essa fera de vidro e aço viva, cuidando dela em blackouts e nevascas. E aquele pulguento em seu terno, sob medida, achava que podia dar ordens ao meu sistema imunológico. Tirei do bolso meu tablet industrial, nada dos iPads de plástico que o Time de Vendas USA para jogar Candy Crush. Abri as plantas do andar, sala 404, sala de reuniões B ocupante, Brad Miller. Toquei no ícone de controle ambiental. Temperatura atual, 22 graus Celsius. Pensei no pedido da água com gás e na linha do tempo da reunião com os investidores japoneses. Quer água, Brad? Sussurrei para o silêncio zumbindo do armário de serviço. Posso inundar tudo, mas não hoje. Hoje vou jogar no longo prazo. Quanto mais alto se sobe, maior é a queda. E sou eu quem controla a gravidade neste edifício. Um toque na tela e reduzi a temperatura da sala em exatos 3 graus, o bastante para endurecer os mamilos e encolher a autoconfiança dele, sem disparar alarme algum. Subtilidade é a chave na guerra psicológica. Fui até a copa buscar a tal água. Enquanto derramava a perria no copo, me vi refletida no aço cromado da geladeira. Uma mulher cansada, a impressão de quem passou a vida inteira limpando bagunça alheia. Algo mudou dentro de mim, acendera-se um estalo. O pavio improvisado reacendera e aquela faísca me incendiou por dentro. Ele queria uma secretária? Pois muito bem. Eu seria a melhor secretária que ele já teve. Arquivaria tudo, cada entrada não autorizada, cada visita furtiva ao escritório de madrugada, cada relatório de despesas que cheirasse a tequila e arrependimentos embriagados. Documentaria cada respiração dele até ter papel suficiente para enterrá-lo vivo. Voltei à sala de reuniões, apoiei meu copo sobre o porta-copos à sua frente e esperei. Brad sequer me notou, continuava a versar ordens ao seu time como se eu fosse parte da mobília. Já estava na hora, murmurou ele, dando um gole. De nada, respondi baixinho, embora ele não ouvisse. Meus olhos vagaram até a cadeira vazia no outro extremo da mesa, meu lugar habitual para apresentar atualizações de infraestrutura. Mas não me sentei. Preferi ficar encostada na parede dos fundos, fundida às sombras, quase invisível dentro daquele caixote de concreto e vidro. Aprecia a água com gás, Brad, pensei. Vai ser a última coisa límpida que você verá por um bom tempo. Quase todo mundo acha que um arranha-céu dorme. Desligam-se as luzes às 6 da tarde, a massa de trabalhadores invade metrô e a crença geral é de que o prédio fica lá, inerte, aguardando o raiar do sol. Tolo engano, edifício nenhum dorme. Ele respira, ronrona, digere. Os aparelhos de ar-condicionado mudam para o modo noturno. Os elevadores encenam suas rotinas de autodiagnóstico. Os pacotes de dados circulam pelas veias de fibra óptica como colesterol em artéria entupida. Eu estava no subsolo, 3 andares abaixo do nível da rua, no centro de comando da segurança. O ar aqui tem outro cheiro, ozónio misturado com café requentado e aquele zumbido eletromagnético que só milhares de HDS girando em uníssono conseguem produzir. A esta sala eu chamava de igreja. E, naquela noite, eu estava ouvindo confissões. Está vendo isso, Brenda? Sussurrei, apontando para o monitor. O responsável do turno noturno, Mike, um sujeito roliço, esfregava maionese do canto da boca. Ao lado dele, Ike, um ex-fuzileiro que mais parecia uma máquina de venda automática com bigode, saboreava um sanduíche de presunto meio endurecido. Ambos observavam a parede de telas como guardiões de um segredo. No quarto monitor, uma imagem granulada em preto e branco mostrava o saguão do elevador executivo no 40º andar. Carimbo de data e hora, 23h42, 3 noites atrás. A porta se abriu e lá estava Brad, mancando, o braço em torno de uma mulher que certamente não era esposa dele e tampouco funcionária dali. Parecia cena de videoclipe sobre escolhas infames. Já viu esse filme? Comentei.
É a terceira vez essa semana. Mike resmungou, limpando a maionese do lábio. Ideia dele nas digitalizações. Mas repare neste detalhe: quem está usando o crachá dela para furar a catraca? Inclinei-me sobre o logo do sistema, que rolava frenético na tela à esquerda. Guest Access override autorizado por sysadmin. Ele usou o código de emergência de administrador, eu disse, a voz ficando áspera como um motor enguiçado. Esse recurso é para bombeiros e esquadrões antibomba, não para trazer acompanhante de balada escondido nas credenciais. Melhor ainda, Mike retrucou, clicando num mouse quase do tamanho da mão dele, dá uma olhada nos registros da sala de servidores. Meu estômago apertou-se numa reviravolta lenta, como se já começasse a conhecer o peso da próxima confissão que aquele prédio respirante ainda guardava. No 40º andar, a sala de servidores não era um simples armário cheio de luzes piscantes. Ali descansavam os algoritmos proprietários de alta frequência de 2 dos nossos maiores clientes. Um verdadeiro cofre, ou deveria ser. O registro de acesso marcava 0h15. Liberado para B. Miller. Porque o vice-presidente de estratégia estaria entrando naquela sala às tantas? Perguntei a mim mesmo, sentindo um frio na espinha. Não vinha negociar, nem era engenhoso bastante para roubar dados. Mostre na câmara 40B, ordenei. Mike clicou e a imagem estremeceu antes de revelar o interior escuro, só iluminado pelos LEDs azuis dos Rex. No canto, onde o ar quente era expelido, vi 2 silhuetas, Brad, o tal Miller e uma acompanhante. Pelo amor de Deus, murmurei, cobrindo os olhos com as mãos. Ele está usando a sala de servidores como um motel 6, Mike comentou, solícito. É quentinho e há prova de som. Os ventiladores mascaram qualquer ruído, evitando descarga elétrica. Minha veia de técnico latejou de ódio antes da moralista. Tecidos sintéticos, fricção, eletrônica sensível, um único estalo e milhões em dados de transações iam para o brejo. Era um dispositivo EMP ambulante. A desfaçatez era monumental, não apenas imoral, mas negligência pura. Um pesadelo de responsabilidade vestido num terno barato. Corto o vídeo agora? Mike perguntou, o dedo pairando sobre salvar clipe. Não, coloquei a mão no ombro dele, ainda não. Se denunciarmos hoje, ele vai alegar que fazia uma auditoria de segurança noturna e que a moça era consultora. Ele é escorregadio, enrolou o conselho prometendo 20% de redução de custos até o 4º trimestre. Redução de custos, Mike bufou de incredulidade. Como? Demitindo a equipe de limpeza e nos fazendo lamber o chão. Eu encaixava as peças na cabeça. Pisoteando os inquilinos, trazendo convidados não autorizados, arriscando toda a infraestrutura e, claro, cobrando a empresa pelos Uber. Risíveis, perto do que pode fazer com os contratos. Puxei minha tablet mestre do coldre. Abri o histórico de acessos por crachá, filtrei por B. Miller nos últimos 6 meses. A tela se encheu de bandeiras vermelhas, entradas não autorizadas, overridos fora de horário, andares visitados sem motivo. Mike, olhei nos olhos dele, quero registro total de tudo. Sem exclusões. Se ele passar o crachá para comprar uma barrinha de cereal, quero carimbo de hora. Se espirrar perto de um leitor de cartão, idem. Entendido, chefe. E agora? Vou deixá-lo enforcar sozinho. Sorri diante da imagem granulada de Brad tropeçando de volta ao elevador, gravata frouxa, altiva pose de galo que invadiu o galinheiro. Mas vou fornecer a corda, a tábua e o carrasco. Com isso, caminhei até o rec principal, pronto para armar o palco. As luzes no painel cintilavam num compasso quase hipnótico. Verde, verde, âmbar, verde. Aquele fio âmbar me incomodava, sinal de alerta, prenúncio de pressão prestes a explodir. Ele se acha o dono daqui, resmunguei enquanto deslizava o dedo por um dos cabos. Achava mesmo, o nome dele estampado na porta era a prova, na mente dele, de que controlava tudo ali dentro. Esqueceu-se, porém, que eu tinha nas mãos o oxigênio que ele respirava, a água que ele tomava e até o cadeado que o mantinha protegido.
Toquei na tela do meu tablet, marquei o arquivo de vídeo. Evidence Cache 001. Continuo gravando, Mike, pedi, virando os calcanhares em direção à saída do comando central. Preciso dar uma olhada no lixo. Para onde vai? Lixo, repeti, como se fosse óbvio. Você sabe o que dizem, dê uma espiada no que alguém joga fora quando acha que ninguém está olhando e você saberá quem ele é de verdade. O refúgio climatizado do centro de controle ficou para trás enquanto eu seguia até o elevador de cargas. A subida foi lenta, marcada pelo rangido metálico que atravessava as paredes. O prédio parecia reclamar, sentindo o vírus que corria em seus sistemas. Sabia que eu estava a caminho de aplicar o antídoto. O 12º andar, antes perfumado por difusores de lavanda e ambição, agora exalava o cheiro seco de fita adesiva e derrota. Eu tinha sido curador daquele espaço incubador, salas para startups em ascensão, quase todas lideradas por mulheres, designers gráficos e gente com vontade de criar algo sólido, longe dos golpes de dropshipping. Durante 3 anos, batalhei contra o conselho para garantir contratos de locação justos. Hoje, parecia um mausoléu de materiais de escritório. Monitores empilhados me quase fizeram tropeçar ao sair do elevador. Cadeiras ergonômicas jaziam amontoadas, lembrando cascas de besouros mortos. Quadro branco depois de quadro branco, antes rabiscado com planos de engajamento comunitário e crescimento sustentável, exibia apenas borrões fantasmais de ideias abandonadas. Chamavam aquilo de plano de expansão do Red. Red, o visionário, mandava despejar 6 inquilinos pagantes para instalar seu lounge de sinergia e uma academia particular para executivos. A do 2º andar não servia, os geladores tinham acesso nos intervalos. Brenda? Virei ao ouvir um soluço baixo. Era Sarah, à frente de uma ONG que desenvolvia apps para crianças disléxicas. Aos 28 anos, brilhante, mas com olheiras que denunciavam horas de choro. Ela segurava uma caixa de pastas, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o papelão. Sarah, eu disse, a voz mais suave do que lembrava ter sido nos últimos anos. Eu vi o aviso. 3 dias, ela sussurrou, a voz tremente. 3 dias para sair. No contrato são 30, eu rebati. Que emergência ele alegou? Cláusula de infraestrutura, infestação de amianto. Disse que precisa remover urgentemente e que, se não desocupássemos, trancaria a porta e apreenderia nossos equipamentos por segurança. Senti a raiva subir pela garganta, causando um refluxo de indignação. Eu mesmo fiz a descontaminação deste andar em 2008. Tenho os certificados. O ar aqui está mais limpo que festa de casamento em igreja mórmon. Ela ergueu o lábio inferior, lágrimas escorrendo. O relatório é assinado por um inspetor qualquer que nunca vimos por aqui. Caminhei até a parede, passei a palma da mão pela placa de gesso. A textura fria era testemunha muda de tudo que construímos e que Red pensava poder demolir num piscar de olhos. Estava tudo frio, liso, sem vestígio de amianto, só as seguranças forjadas pelo Brad. Não era apenas antiético, era crime federal, ele estava mexendo com o registro permanente do meu prédio. Ele mente. Não tem amianto nenhum, eu disse alto, para os carregadores ouvirem. Só quer espaço no piso porque o ego dele não cabe no escritório atual. Sarah deixou a caixa cair com um estrondo surdo. Não adianta, Brenda. Não podemos pagar um advogado para enfrentar esse idiota. Ele sabe disso, sorriu maliciosamente ao me entregar a notificação. Negócios são para quem tem cacife, querida. Vai cuidar da sua casa. Olhei para a Sarah. Olhei para o escritório desmontado. Lembrei de consertar o ar-condicionado da sala de servidores dela num domingo para ela não pagar hora extra. Lembrei dos cupcakes que trouxe quando lançou o primeiro app. Então o Brad veio com aquele tom condescendente. Você vai ajudar a gente a empacotar? Aquele humilde sempre curto trabalho braçal. Foi o estalo. O som de um cabo de sustentação arrebentando. Deixa a caixa, Sarah, mandei. Eu levo para o caminhão. Ela me encarou, deu um passo para trás, como se visse algo novo em mim.
Não era mais a Brenda que consertava vasos sanitários. Era a Brenda que sabia mexer em transformador de alta tensão e fazer acidentes parecerem naturais. Você não sai, eu falei baixinho. Como assim? Por enquanto, finge que está indo embora. Mas não cancele a internet. Não mude seu endereço. Por quê? Arranquei um pedaço de fita isolante grossa do meu coldre por puro hábito. Porque o Brad acha que isso aqui é banco imobiliário. Que pode comprar tudo e levantar hotéis. Só esqueceu que eu sou a banqueira e quem decide se os dados estão viciados. Atravessei o caos da mudança e o encontrei lá, perto da janela no final do corredor, rindo ao telefone enquanto observava as mulheres empacotarem. Aquele sorriso dele parecia para-brisa trincado. Aí, Brenda, ele gracinhou, sem disfarçar o microfone. Veio recolher as lágrimas? Capricha nos cantinhos. Só conferindo a resistência das paredes, respondi, voz melosa. Não quero que nada desabe de surpresa. Estamos limpando mato morto, ele disse, apontando para a Sara. Este andar é ouro puro. Semana que vem entra uma criptomining. Triplica o aluguel, tudo à vista. Cripto, repeti, devagar. Muito consumo de energia gera calor. Não me aborrece com física, Brenda. Apenas garante que as tomadas aguentem a carga. Ele virou-se de costas. Fiquei ali mais um instante, escutando o gemido do 12º andar, implorando para não virar depósito de Crypto Bros. Queria mesmo era a Sara. As tomadas vão funcionar, Brad, eu sussurrei para as costas dele, mas a corrente pode oscilar um pouco. Voltei até a Sara e lhe estendi um cartão de visitas. Só que não era meu. Quem é esse? A advogada Sara perguntou, o olhar afiado. Um tubarão, respondi. E um que me deve um favor. Não denunciei o umidificador ilegal de charutos dele ao corpo de bombeiros. Liga para ele e diga que a Brenda te mandou. Peça para revisar a cláusula de força maior no seu contrato de locação e, em seguida, cruzar com o registro oficial de materiais perigosos do prédio. Esse registro? O que eu mesmo atualizo, toquei na tela do meu tablet, mostrando a prova de que nosso andar está limpo, de que o Brad está mentindo. Os olhos de Sara se iluminaram por um instante, brilhando como vela ao vento. Você vai acabar demitido se fizer isso. Soltei uma risada seca, empoeirada. Sara, querida, ele não pode demitir. Nem sabe direito o que eu faço aqui. Pensa que sou só o zelador. Mas quando a poeira baixar, vai descobrir que sou eu quem segura a vassoura e a sacola de lixo. Caminhei até o elevador de carga e apertei o botão com determinação. As portas se abriram, revelando um interior escuro e marcado pelo tempo. Você não vai impedir ele. Um jovem programador sussurrou enquanto eu passava. Parei e olhei de volta para o caos no 12º andar. Ele não está errado, admiti baixinho. Eu não posso detê-lo, mas a gravidade pode. Virei o rosto, pensando alto. Vou cortar o cabo desse elevador. Entre o forro rebaixado do 45º andar e a laje do terraço existe um vão intersticial, um espaço cheio de lã de vidro que faz a pele coçar por dias, ratoeiras enferrujadas e dutos de ar de alta velocidade. E é também o ponto com a melhor acústica de todo o arranha-céu, perfeito para ouvir segredos na cobertura executiva sem ser visto. Oficialmente, eu estava lá para inspecionar os atuadores de amortecedores de vibração. Na prática, rolado de barriga no pó, respirando por máscara, ouvi o Brad falando ao telefone particular. Desparafusei a grade da saída de ar com uma moeda, um ato de $1 poucos minutos antes. É negócio fechado, cara. A voz dele subiu pelo duto, miúda, mas cristalina. Vou descartar toda a lista de fornecedores, limpeza, segurança, manutenção. Encerramos os contratos em fim de mês. Meu coração martelou contra o aço galvanizado. Ele falava dos contratos que eu gerenciava, que mantinham Maria, a faxineira com 3 filhos na faculdade, Mike, o segurança, os técnicos de ar-condicionado que sabiam ajustar a torre de resfriamento sem fazer o prédio tremer. Quem você vai trazer?
Brad riu, um som úmido e desagradável. Apex Solutions. Aquele LLC que você constituiu em Delaware. Ninguém checa o histórico de fornecedores. Eu libero o pedido de compra, você nos fatura 20% acima do mercado e dividimos a diferença. Dinheiro fácil, Chad. Este prédio é uma mina de ouro e ninguém está tirando leite dele. Congelei. Ele não era apenas incompetente. Estava desviando dinheiro, planejando demitir minha equipe, minha família, para engordar o bolso de um amigo de fraternidade chamado Chad, lá em Delaware. E a diretora atual de instalações? Houve um silêncio breve. Quem? Brenda, a gárgula do porão. Respirei fundo. A contagem regressiva para derrubar aquele cabo de elevador já tinha começado. Por trás da fachada elegante do prédio, circulavam cochichos cruéis. Ela é só uma superintendente de Araque. Esta noite, rebaixo-a para o turno noturno ou faço a vida dela um inferno até ela pedir demissão. Não tem coragem de reagir. É só mais uma funcionária qualquer. Naquele instante, eu me encontrava de costas para o abismo que aquelas palavras escancaravam. Deslizei para longe em silêncio, sentindo os joelhos ralados contra o concreto frio e o peito arder com poeira e raiva. Não carregava apenas uma arma fumegante de provas, tinha também a bala, estojo e o recibo da pólvora. 2 horas depois, sentei-me em uma cabine de um restaurante de beira de estrada do outro lado da cidade. O tipo de lugar onde o cardápio gruda na mão e o café lembra ácido de bateria. Perfeito. Do outro lado da mesa, Saúl me esperava. Advogado de aspecto carrancudo, rosto esverdeado como de um sapo, terno apertado 2 numerações menores. O tubarão que eu contara a Sara. Ele afundava uma batata frita em ketchup quando falei. Deixe-me ver se entendi. Você quer comprar o prédio? Balancei a cabeça e deslizei um envelope manila, espesso, pela mesa. Não tenho capital para adquirir o arranha-céu, Saúl. Sou gerente de instalações, não Elon Musk. Quero comprar os contratos. Ele abriu o envelope e folheou os documentos. Master Facilities Agreement, aquele que o Brad quer rescindir, pensei. Eu o observei, pegando um gole do café intragável. Veja a cláusula 12b na página 50, direito de preferência combinado com o protocolo de continuidade de fornecedor. Saúl franziu a testa. Aqui está escrito que, se a propriedade tentar encerrar serviços críticos de infraestrutura sem motivo justificado, o prestador de serviço confiança ativa pode assumir o controle da LLC operacional para evitar desastre. Exato, concordei. Brad pretende trazer a Apex Solutions, uma empresa sem histórico de crédito, sem seguro e sem equipe. Um risco catastrófico para o edifício. E quem é o prestador atualmente com a fiança válida? Ele quis saber. Um sorriso afiado deslizou no meu rosto. Eu? A Titan Infrastructure Group, uma LLC que criei há 10 anos apenas para cuidar do seguro de responsabilidade nos upgrades de ar-condicionado. Saúl engasgou com a batata. Você é dona da companhia que mantém as entranhas do prédio. Abaixei a voz, encostando a mão no envelope. Eu tenho as entranhas. Os donos só alugam a pele. Quero que você acione essa cláusula agora. Quero executar uma tomada hostil do contrato de gestão das instalações. Que fique tão selado que nem Deus troque uma lâmpada sem minha assinatura. Vai-lhe custar caro, ele alertou. Taxas legais, processos, o Brad vai reagir. Ah, mas ele não lutará, respondi, puxando um pendrive do bolso. Brad está embolsando propina de uma empresa de fachada em Delaware. Se cruzar o meu caminho, envio essa gravação para a SEC, para os IRS e, por fim, para a esposa dele. Saúl olhou primeiro para o pendrive, depois para mim. Um sorriso torto, triunfante, se abriu em seu rosto largo. Brenda, eu pensei que você fosse só a moça que consertou o meu ar-condicionado. Sou eu mesma, levantei-me, deixando uma nota de 20 sobre a mesa. E sabe de uma coisa? O ar-condicionado agora está programado para congelar tudo.
Saí do restaurante, confiante de que o jogo finalmente mudara de lado. O sol brilhava lá fora, mas tudo o que eu enxergava era a tempestade prestes a desabar sobre o prédio. Brad queria jogar sujo? Beleza! Eu cresci num parque de trailers onde consertávamos vazamentos com chiclete e resolvíamos brigas com chave de roda. Ele apareceu com uma planilha para uma briga de faca. E não bastava simplesmente barrá-lo, eu planejava confiscar a realidade dele. Voltemos 6 meses no tempo. Antes de Brad surgir com sua obsessão por água com gás, eu estava enterrado no arquivo do subsolo. Arquivo era um eufemismo para aquele quarto úmido, com cheiro de papel encharcado e desespero, abarrotado de gaveteiros que guardavam a alma do prédio. Eu buscava o esquema das bombas de esgoto, empolgante, eu sei, quando dei de cara com a ata mestra de 1998, um fichário empoeirado que registrava o medo dos antigos construtores de um ataque de investidores estrangeiros. Por isso eles tinham enfiado uma cilada legal no contrato de operação do edifício. Na prática, a estrutura física, concreto, vidro e seu funcionamento, energia, água, segurança, eram tratados como duas entidades jurídicas distintas. E o contrato de operação estava para vencer. Aos donos, um grupo de bilionários que vivia em iates em Mónaco, só interessava saber se as privadas davam descarga. Abri minha conta bancária. Tinha umas economias, uma pensão e a herança do meu pai. Não era fortuna de arranha-céu, mas dava para brincar. Criei a Titan Infrastructure Group, uma LLC com caixa postal no estado, eu como sócio oculto. Lancei a proposta de renovar o contrato, oferecendo uma redução de custos generosa, mas sem parecer urgente demais, prometendo melhorias de eficiência e retenção do conhecimento legado. A diretoria em Mónaco carimbou tudo sem nem notar quem assinara. Tecnicamente, há 5 meses eu não era só o diretor de instalações, eu era o fornecedor exclusivo, irrevogável e segurado de tudo o que mantém o prédio de pé. De volta ao presente, estou no meu verdadeiro escritório, atrás da sala de caldeiras, não naquele cubículo que o Brad imagina. Sobre minha mesa descansam os papéis de transferência de ativos, assinados, reconhecidos em cartório e arquivados na Secretaria do Condado. Lá em cima, o Brad provavelmente demite os limpadores de janelas para empregar a empresa de drones do primo dele. Ele acha que tem as chaves. Eu é que tenho. No chaveiro está bem claro, chave mestra. Você comprou o contrato? Perguntou Mike, nervoso, na porta. Não comprei apenas, respondi, erguendo a cabeça, eu comprei o prédio inteiro. Eu o encasquetei em concreto, com a mão deslizando sobre o selo em relevo. Tecnicamente, Brad agora é meu cliente. Eu forneço o ambiente em que ele existe. Se eu decidir parar de fornecê-lo, ele deixa de existir, ao menos no plano corporativo. Então, por que não o esmagou ainda? Por que permitir que ele despeje a Sarah? Por que deixar que ele te humilhe na reunião? Mike perguntou, a curiosidade queimando nos olhos. Por causa da cláusula de inadimplemento de desempenho, respondi, apontando para um parágrafo espesso, repleto de termos jurídicos. Só posso acionar a peça de controle hostil, a parte em que o proíbo de entrar no prédio, se provar que ele está danificando o ativo de forma ativa. Preciso que ele quebre algo grande. Preciso que ele crie uma responsabilidade tão massiva que a seguradora, que, basicamente, também sou eu, não tenha escolha a não ser intervir. Sarah não foi suficiente. A minha voz endureceu. Do ponto de vista legal, aquilo foi apenas uma disputa de inquilino. O que eu preciso é que ele coloque o próprio prédio em risco. Mike franziu a testa, absorvendo cada sílaba. O servidor, ele começou. Exato, confirmei, sentindo o ar se aquecer entre nós. Mas eu preciso de mais. Preciso que ele entre em pânico. Que tente violar um sistema de segurança durante um evento crítico. Olhei para o calendário pregado na parede. Sexta-feira. Reunião de fusão. Os investidores japoneses voltariam para assinar o contrato final. Brad precisava que o edifício brilhasse de perfeição, luzes impecáveis, ar-condicionado ronronando e segurança invisível. Sexta-feira, sussurrei. Na sexta, vamos ter uma pequena dificuldade técnica. Que tipo de dificuldade? Mike sorriu, curioso.
Aquela que exige uma intervenção manual, respondi, com um brilho nos olhos. Aquela que o Brad vai tentar consertar sozinho porque não confia em ninguém. E, quando mexer naquele sistema, vai acionar a armadilha. Peguei meu rádio. Mike, certifique-se de que os geradores de backup fiquem fora de operação para manutenção na sexta de manhã. Mas, Brenda, Mike hesitou. Exatamente, o interrompi. Se a energia falhar, o prédio entra em modo de lockdown. E a única pessoa com o código para liberar tudo vai estar trancada no armário do zelador, aguardando um pedido de desculpas. Você é assustadora, chefe. Não sou assustadora, Mike. Acendi um cigarro, um dos poucos vícios que permito neste bunker de concreto. Sou apenas maliciosamente obediente. Na tarde de quinta, o prelúdio silencioso antes da fusão, o escritório vibrava como um formigueiro em pânico. Analistas juniores corriam de um lado para o outro, imprimindo dossiês que ninguém jamais leria. Eu estava no 40º andar, em cima de uma escada, trocando o reator de uma lâmpada fluorescente. No meu macacão cinza, era praticamente invisível. As pessoas não olham para cima. Não reparam no faz-tudo que circula calado pelos andares. Não importa o que os dados dizem, Kevin. A voz de Brad rasgou o zumbido constante das máquinas. Ele estava no meio do bullpen, com as mãos na cintura, encarando um garoto que mal devia ter 22 anos. Mas, senhor, Kevin gaguejou, ergueu um tablet. Os números dos sensores de ocupação para o prospecto estão inflados. Enquanto Brad se aproximava com um olhar afiado, eu fixei cada detalhe, o tique no olho dele, o aperto que Kevin fazia no tablet, a textura fria do corrimão da escada. Sexta-feira prometia ser memorável. E eu estaria lá, observando tudo, protegida pela invisibilidade do meu uniforme cinza. Eu nunca vou esquecer o dia em que Brad me chamou à sala de reuniões. Seu olhar era de pura raiva contida. Se a gente disser aos investidores que o prédio está com 98% de ocupação, quando na verdade está em 60% porque você despejou todo o 12º andar, isso é, ele engasgou na palavra, fraude. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O rosto de Brad ficou roxo, como ameixas espremidas, e ele se voltou para o pobre Kevin. Você é advogado, Kevin? Não, senhor. Sou analista de dados. Então esqueça de analisar e comece a empacotar suas coisas. Você está admitido. Pegue sua mesa e suma daqui. E, se ousar contar uma mísera palavra disso a alguém, eu te processo por quebra de contrato de confidencialidade tão rápido que seus netos pagarão minhas custas judiciais. Kevin ficou atonito, como se tivesse levado um soco no estômago. Em silêncio, embolsou papéis e dispositivos, os ombros caídos. Foi então que senti um arrepio metálico de frieza descendo pela minha espinha. Não era só manipular números. Brad estava destruindo a carreira de um garoto para esconder seus próprios crimes. Desci da escada com cuidado, caminhei até a escrivaninha de Kevin e, sem dizer nada, deixei ali um pequeno pedaço de papel dobrado. Não era uma anotação comum, mas um QR Code, acesso direto ao portal de denúncia do Comitê Fiscal do prédio, redirecionado ao meu servidor de e-mails criptografado. Segui em frente, apertei o elevador rumo ao subsolo e me apresentei à sala de comando. Hora de agir, Mike? Agora, sim. Respondi, sentando-me no terminal principal. Crack! Estalejei os dedos. Era hora de escrever o relatório que acabaria com ele. Relatório de incidente cardinal 4004. Sujeito fatal. Natureza, conduta executiva irregular, sabotagem de infraestrutura, manipulação fraudulenta de dados. Evidências anexadas, registros de áudio, gravações de vídeo das passagens de ar, logs de acesso ao servidor, entradas não autorizadas. Depoimento de testemunha, Kevin vs Golias. Não assinei. Pedi à Brenda, da secretaria, que rubricasse o documento em nome da Divisão de Supervisão da Titan Infrastructure Group. Mike, prepara o protocolo de bloqueio. Minha voz soava calma, mas firme. Código vermelho? Agente ser que ele agora? Não,
A gente espera até a reunião com os investidores japoneses. Esperamos ele sentar na frente deles, todo exibido, pronto para mostrar nossos avançadíssimos sistemas de controle. Ali mesmo, no software de automação do prédio, abri o perfil da sala de reuniões e digitei um script envenenado, uma bomba lógica. Se usuário igual B. Miller e tentativa de override, então executa a sequência de desligamento total. Ele quer se exibir? Digitei a última linha. Pois vamos dar a ele todos os controles e assistir às chamas queimarem seus dedos. Um Enter perfeito. O código compilou sem falhas. Armadilha montada. E o Kevin? Mike perguntou. Já falei com o Saul. O Kevin será a nossa testemunha-chave. Assim que confirmarmos o contrato operacional por completo, ele vai assumir como novo VP de estratégia. Ao contrário de Brad, o garoto sabe ler um sensor. Encostei-me na cadeira, observando as telas que vibravam com a vida do edifício. Durma bem, Brad, sussurrei, quase carinhoso. Amanhã esse prédio acorda com vontade de matar. Sexta-feira, 9 horas. A sala de reuniões estava impecável. O ar-condicionado soprava uma brisa gelada e as cadeiras de couro brilhavam sob a iluminação perfeita. E Brad? Ele ainda não sabia que, ao pisar ali, seria tragado pela própria vaidade. A vista da cidade lá do alto parecia ter saído de um comercial milionário. As luzes piscavam como joias e Brad soava como se tivesse corrido uma maratona. Do outro lado da imensa mesa de vidro, a delegação japonesa, 3 homens e uma mulher, todos impecáveis em seus ternos sóbrios, mal respirava de tão silenciosa. À sua frente, pastas falsas estavam abertas, prontas para impressionar qualquer um. Brad estava em seu melhor número. Apontava para a tela com o ponteiro laser, despejando jargões, integração vertical, sinergia operacional perfeita. Como podem ver, ecoou ele com voz mais alta do que devia, otimizamos o fluxo de inquilinos e reduzimos custos em 30%. Este edifício praticamente se administra sozinho. Eu me mantinha na minha posição habitual, junto à porta. Mas hoje não vestia meu macacão cinza. Trocara o cinto de ferramentas por um tablet e calçava um blazer azul marinho, sob medida. Brad lançou-me um olhar atravessado ao notar a mudança de roupa. Por um instante, um lampejo de confusão cintilou em seus olhos, mas ele tratou de engolir qualquer dúvida. E aqui, continuou, tocando a tela inteligente na parede, temos o painel de controle centralizado. Consigo monitorar cada aspecto da instalação daqui. Mal sabia ele que não fazia ideia de como usar aquele painel. Clicava em ícones aleatórios que o pessoal de ti havia deixado em modo demonstração. O principal investidor, o Sr. Miller, permaneceu calado até que o interlocutor japonês, o Sr. Tanaka, se pronunciou. Sua voz era baixa, mas cortava o ar como uma lâmina. Revisamos os dados de ocupação e encontramos discrepâncias no 12º andar. Discrepâncias? Impossível. Deve ser falha no software de relatórios. Brad tentou soar confiante. Posso garantir, o fluxo de receitas está estável e a infraestrutura impecável. E esses boatos de amianto? Insistiu Tanaka. Brad riu nervoso. Sabotagem de concorrentes. Este prédio é limpo como um? Ele então virou-se para mim, o velho reflexo entrando em ação. Brenda, traga café para nossos ilustres convidados. E rápido. Temos negócios sérios a tratar. O silêncio caiu tão pesado que eu quase podia ouvi-lo. Tanaka me lançou um olhar desolado antes de voltar-se para Brad, surpreso. No Japão, não se trata um membro da alta equipe como serviçal. Brad engoliu em seco. Não sabia de nada. Eu, porém, decidi que sabia o bastante. Não me movia em direção à máquina de café. Acostuma a andar, Brad estalou os dedos, visivelmente perdendo o controle. Café. Agora. Dei um passo. O som do meu salto ecoou no mármore, firme, deliberado. Não. Meu tom era calmo, gélido e quase cruel. Você não vai tomar café.
E você, Brad, está admitido. A mandíbula dele caiu. O quê? Saia, ordenei, sem hesitar. Traga a segurança. É uma ótima ideia, sorri, sacando o rádio do bolso do blazer. Mike, entre. As portas duplas se escancararam e não foi só Mike que entrou, vieram 2 seguranças fardados e Saul, o diretor jurídico. Brad os encarou, incrédulo. O que é isso? Uma rebelião? Não, Brad, respondi, caminhando até ao topo da mesa. É uma execução de despejo. Curvando-me ligeiramente diante de Tanaka, acrescentei: Senhor, peço desculpas pelo engano. Os dados estavam errados. A ocupação real é de apenas 60%. O 12º andar foi liberado ilegalmente e este homem à sua frente falsificou relatórios de segurança pelos últimos 3 meses. Brad tentou protestar, mas mal saiu um grito abafado antes de ser conduzido para fora. E assim, naquele instante, tudo mudou. Ela era a zeladora descontente da empresa. Uma verdadeira louca. Sr. Miller, cortei o pânico dele como um bisturi. Sente-se, por favor. O senhor está na minha cadeira. O silêncio era tão denso que parecia prestes a esmagar um diamante. Brad me fitava como alguém tentando decifrar um mapa escrito numa língua desconhecida. Minha cadeira, gaguejou ele, uma veia pulsando em sua têmpora. Nem respondi. Atravessei a sala com o ar de quem claramente sentia o medo dele, um odor desagradavelmente parecido com desodorante azedo. Parei à cabeceira da mesa e deixei meu tablet pousar sobre o mogno com um estrondo contido. Segurança, retirem-na, Brad berrou para Mike. Mike, de braços cruzados, respondeu com voz grave: Desculpe, senhor. Meus comandos vêm do operador do edifício. Mas esse não sou eu, Brad retrucou, voltando-se para os investidores reunidos. Sou eu quem assina os cheques. Na verdade, eu disse, tocando a tela do tablet, o senhor assina as requisições. Eu assino os cheques. Num simples deslizar de dedo, transformei o ambiente. As luzes fluorescentes frias, queridas por Brad, deram lugar a um tom âmbar acolhedor que eu sabia agradar aos investidores. As persianas da janela sul desceram, bloqueando o sol direto sobre o rosto do Sr. Tanaka. Na tela principal, encerrou-se o modo de demonstração e surgiu um fluxo em tempo real dos diagnósticos do prédio, linhas vermelhas, códigos de erro, alertas de acesso não autorizado, todos marcados como usuário B. Miller. Que diabo está fazendo? Brad cochichou, pálido. Rodando um diagnóstico, respondi, com um sorriso contido. Toquei outro ícone e o projetor exibiu o vídeo da sala de servidores. Lá estavam Brad e seu consultor, mexendo nos racks abertos. Um registro claro, inegável. Isso é deepfake, ele gaguejou, recuando. Deslizei o dedo de novo. Apareceu uma troca de e-mails entre Brad e a Apex Solutions, valores de propina, detalhes do conluio, tudo trafegado pela rede do edifício. Esse é um correio interno, comentei, finalmente sentando-me com toda a compostura na cadeira dele. O cor fez um gemido baixo, como se aprovasse minha conduta. Olhe os termos de serviço que o senhor assinou ou achava que havia lido. Todos os dados da rede são propriedade da Diretoria de Segurança do prédio. Eu sou essa diretoria. Brad permaneceu de pé, tremendo, despido de poder, título e dignidade. Quer saber por que o ar-condicionado falhou, Miller? Soltei, num tom ameno. Porque o senhor tentou gerir um ecossistema complexo como quem vendesse limonada na rua. Tratou este prédio como cofrinho e as pessoas como lixo. E todo lixo, Brad, um dia alguém precisa levar para fora. O Sr. Tanaka fechou a pasta com um estrondo e olhou para Brad com repulsa absoluta. Depois, voltou-se para mim, Senhorita Brenda? Brenda Vance, confirmei, erguendo o queixo. Proprietária da Titan Infrastructure. E, desde esta manhã, detentora única do ONUS sobre a capacidade operacional deste edifício. Miss Vance e Tanaka assentiram em silêncio. Precisamos conversar. Vamos conversar, respondi, mas primeiro temos umas formalidades para cuidar.
Mike, nosso chefe de segurança, ergueu o cap e perguntou em voz alta: Senhora, podemos fechar? Olhei para Brad. Seus ombros, antes tensos de adrenalina, murcharam num instante, como se toda a confiança que ele ostentava fosse apenas um empréstimo vencido. Pode, Mike, respondi, mas primeiro retiro o invasor. Brad piscou, incrédulo. Invasor? Eu tenho uma sala aqui. Não mais, disse Saul, avançando alguns passos e enchendo as mãos de Brad com um grosso maço de papéis. Isso é um termos de cessar e desista, a notificação de rescisão por justa causa e uma ordem de restrição que o impede de pisar em qualquer propriedade gerida pela Titan Infrastructure. Sim, isso inclui este prédio, o estacionamento e até a cafeteria no lobby. Vocês não podem fazer isso comigo, Brad sussurrou, mirando em direção aos investidores japoneses. Eles sequer lhe dirigiram um olhar, seus olhos estavam fixos em mim. Removam-no, ordenei. Mike e os seguranças não precisaram arrastá-lo, seria cena de filme demais. O cercaram como prisioneiro de guerra e o acompanharam porta afora. Brad saiu com a cabeça inclinada, o terno elegante de repente folgado demais, o orgulho escoando pelos dedos. Quando a porta se fechou, o silêncio reinou absoluto. Você controla as instalações. Cada parafuso, comentou o Sr. Tanaka, rompendo o feitiço do momento. E posso garantir que o 12º andar estará entregue aos seus legítimos inquilinos até segunda-feira, assegurei. Os dados de ocupação que vocês viram foram fraudados. Estamos com 98% de ocupação real e não há nenhum vestígio de amianto. Vou enviar os registros verdadeiros. 1 hora depois, o encontro terminou. O contrato foi assinado, não mais via empresas de fachada de Brad, mas com uma cláusula que me dava poder de veto sobre qualquer alteração de infraestrutura. Saí da sala de reuniões e encontrei um corredor silencioso. Nos monitores e nas portas, o rumor já havia corrido, os analistas juniores me encaravam, atentos. Desci até o lobby. O sol se punha lá fora, pintando o céu de cobre. Vi Sara ali, confusa, segurando uma caixa de papelão. Sara, chamei. Ela se virou, aliviada. Brenda, recebi uma ligação de um tal de Saul, ela disse. Podemos subir de novo, sorri. E o aluguel está congelado pelos próximos 2 anos, com pedido de desculpas pela infraestrutura. Ela me abraçou de verdade, e eu entendi que aquele abraço brotava de alívio, não de protocolo. Como você conseguiu? Perguntou ela. Só consertei um vazamento, respondi, com uma piscadela. Voltei para dentro. O lobby já mergulhava num clarão suave de luzes noturnas. Tirei meu tablet do bolso e toquei nela. Um a um, os andares acima se iluminaram em ondas ascendentes, como uma saudação triunfal ao maestro invisível. Eu não era apenas a secretária. Eu era o fantasma na máquina. E, pela primeira vez em meses, aquela máquina funcionava sem falhas. Quando finalmente me vi sozinha naquele corredor silencioso, meus passos ecoaram contra as paredes frias. Abri a porta do armário do zelador e, com cuidado, guardei minhas ferramentas. Foi só então que notei a garrafa de uísque escondida atrás do alvejante, uma pequena recompensa depois de tanta adrenalina. Sorri e, olhando para vazio, soltei em voz baixa, como se fosse meu alter ego mais rabugento de Ohio. Revenge is a dish best served cold, preferably at 68 graus with 40% humidity. Dei um gole devagar, sentindo o fogo do líquido acalmar cada fibra do meu corpo. Agora está tudo cicatrizado, feridas, dúvidas e até aquelas lembranças indesejadas. E essa, meus amigos, é a história completa. Cuidem-se por aí, o mundo já é imprevisível bastante.